Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 141. Kakuzu, o que está acontecendo? Deidara colocou a cesta de frutas na mesa ao seu lado. Kakuzu estava de mau humor e nem olhou para ela. Acho que não entendi as regras, disse Deidara, pegando a cesta de frutas de volta de Kurotsushi. Ele se virou para ela e disse, me dá sua carteira. Por quê? Kurotsushi perguntou, um pouco confusa, enquanto pegava sua carteira e a entregava a Deidara. Deidara contou um maço de dinheiro. Nossa cesta de frutas custa 1.500 rios. É melhor te dar o dinheiro. Podemos simplesmente levar a cesta de frutas para casa e comê-la nós mesmos. Deidara jogou os 1.500 rios na mesa. Kakuzu, que estivera completamente sem reação, ergueu o olhar, com um lampejo de conflito nos olhos verdes em formato de feijão. Hesitou e então rapidamente guardou o dinheiro no bolso. Ele virou a cabeça novamente, agindo como se não estivesse interessado em ninguém. Haha, parece que o Kakuzu está bem, afinal. Pelo menos ele sabe aceitar o dinheiro, disse Deidara com uma risada, e os outros seguiram o exemplo, aliviados. Droga! Seus pirralhos, saiam daqui. O rosto do velho ficou vermelho de vergonha. Na idade dele, chamar todo mundo de pirralho não era errado. Ao ouvir a explosão de frustração de Kakuzu, Idan gritou novamente. Kakuzu, diga apenas o que pensa. Por que você tem que ficar de mau humor como uma criança? Vamos lá, o que está acontecendo? Fala logo. Idan estava prestes a perder a paciência. Eu não tenho problemas. Sou imortal. Não tem como eu ter problemas, gritou Kakuzu. Ei, Konan, Deidara se aproximou dela. Será que tem algo a ver com você? A expressão de Konan se contraiu ligeiramente. No passado, ela sentirá uma insegurança avassaladora e usará os fundos da organização para converter tudo em suprimentos. Embora já estivessem processando grande parte na Vila Oculta da Chuva, levaria pelo menos mais 10 anos para limpá-la completamente. Mas a maior parte desse dinheiro era do Kakuzu. É impossível. Nunca contamos isso para o Kakuzu, disse Konan, balançando a cabeça. Ele está assim desde a missão de resgatar Pen, negou Nagato. Resgatar Pen? Houve algo em comum durante aquela missão? Perguntou Deidara. Não, nada de anormal, respondeu Nagato. Sasori, houve algo estranho na missão de resgatar Pen? Deidara se virou para perguntar a Sasori. Não, respondeu Sasori, com a mesma calma. Se alguma coisa, provavelmente foi porque Raikage o esmagou. Eu entendo porque ele estaria frustrado, especulou Sasori, relembrando seus próprios sentimentos de frustração quando se sentirá fraco. Ah, isso faz sentido. Deidara coçou o queixo. Tudo bem, já entendi. Todos vão embora. Deidara levantou as mãos para sinalizar aos outros que saíssem. Depois que todos se retiraram, apenas Deidara e Kakuzu permaneceram na sala. Deidara não se pronunciou diretamente, mas casualmente comentou. Kakuzu, ouvi dizer que você não encontrou o alvo certo desde que perdeu aqueles 2 corações em Konoha? Tem algum objetivo em mente? Tenho um tempo livre, posso te ajudar. Quem precisa de um pirralho como você para me ajudar? Acha que eu não consigo lidar com alguns inimigos? Kakuzu disparou, claramente frustrado por não conseguir se igualar ao que era antes. Dada a sua força anterior, era natural que ele sentisse uma profunda sensação de perda agora que o mundo ninja havia mudado tão drasticamente. No passado, alguém como Kakuzu podia caminhar pelo mundo com facilidade, mas agora ele se via marginalizado. Claro, apenas Kakuzu sabia como ele realmente lutou contra o primeiro Hokage. A propósito, a sua técnica Medo do Rancor da Terra pode usar os limites da linhagem? Tipo, se você coletar o coração de um usuário da linhagem? Perguntou Deidara, intrigado. Não, Kakuzu negou, balançando a cabeça. Mesmo com o coração de um usuário de linhagem, depois de usar o Medo do Rancor da Terra, eu só consigo usar o jutsu de atributo básico, e cada elemento só pode ter um coração. Não se pode ter vários corações do mesmo elemento. Isso desequilibraria o sistema de chakras interno. Então, sem a habilidade de usar um Kekkei Genkai, o poder do Medo do Rancor da Terra foi bastante diminuído, mas ainda há uma maneira de ficar mais forte. Para sua situação, Kakuzu, tenho 2 ideias de como você pode ficar mais forte. O que são elas? Perguntou Kakuzu, cada vez mais curioso. Primeiro, existe algo chamado modo sábio. Não sei se você já ouviu falar. Deidara levantou um dedo. Kakuzu assentiu. Já ouvi falar. Dizem que o primeiro Hokage, Senju Hashirama, usava o modo sábio. Existem 3 terras sábias lendárias, cada uma com seu próprio modo sábio, mas eu nunca tive a chance de vê-las pessoalmente. Conseguir o modo sábio nas 3 terras lendárias foi realmente difícil. Eles eram muito seletivos quanto aos seus contratados. Mas agora há uma exceção. O modo sábio é essencialmente energia natural. Embora tradicionalmente apenas as 3 terras sábias o controlem, houve exceções fora disso. Há um subordinado de Orochimaru chamado Jugo que nasceu com chakra sábio. Podemos perguntar a Orochimaru sobre isso. Os olhos verdes de Kakuzu brilharam de interesse. Tudo bem. E sua segunda opção? Há uma ninja rebelde de Konoha chamada Iruko, que inventou uma técnica proibida chamada técnica do desabrochar de classificação fantasma. Ela pode fundir o Kekkei Genkai de outra pessoa no seu corpo. Se você conseguir roubar a técnica dele, talvez possa fundir um Kekkei Genkai em seu coração. Iruko, nunca ouvi falar dele, disse Kakuzu, franzindo as sobrancelhas. Como uma das figuras mais ativas do submundo, Kakuzu sabia muito sobre ninjas rebeldes até mesmo menos conhecidos, mas Iruko lhe era desconhecida. Ele provavelmente ainda não absorveu o Kekkei Genkai o suficiente, então ainda está escondido. Ele é amigo de Orochimaru e dos outros Sannin. Se perguntarmos a Orochimaru, ele com certeza saberá onde encontrá-lo. Então vamos encontrar o Orochimaru. Kakuzu se levantou. Vou mostrar a esses jovens que ainda têm o que é preciso. Não vou cair ainda. Deidara, já terminou?
Vamos voltar às compras. Kurotsushi agarrou o braço de Deidara, animado. Desculpe, Kurotsushi, talvez na próxima. Deidara deu um tapinha travesso na testa dela. Itachi, que estivera impassível o tempo todo, não conseguiu evitar olhar para ela. Vamos, Deidara, disse Kakuzu, saindo da sala. Uau, Kakuzu, você realmente voltou ao normal, disse Idan surpreso. Mas para onde estamos indo agora? Para encontrar Orochimaru, respondeu Kakuzu. Orochimaru? Idan coçou a cabeça, sem muito interesse, mas então algo fez sentido. Ele cerrou o punho direito e bateu na palma da mão esquerda. Espere, Orochimaru não invocou o primeiro Hokage, Senju Hashirama, da última vez? Perfeito. Desta vez vamos fazer com que ele invoque o primeiro Hokage novamente e pergunte sobre a sua luta com ele naquela época. Com isso, finalmente poderemos resolver esse mistério irritante. Idan parecia convencido, como se tivesse resolvido o caso. Idan, Kakuzu disparou, finalmente perdendo a paciência. Ele chutou Idan para o outro lado da sala. Capítulo 142. A situação atual no mundo ninja só poderia ser descrita como turbulenta. Konoha estava à beira do colapso, mas após derrotar o quarto Raikage e Killer Bee com a ajuda de Deidara e Sasori, Konoha assinou um acordo de paz com Komogakure. Isso permitiu que Konoha concentrasse todas as suas forças na luta contra Tsunagakure, que, é claro, não conseguiu suportar a pressão. Justamente quando Danzou estava prestes a se deleitar com a glória de uma grande vitória, algo inesperado aconteceu. Iwagakure atacou Tsunagakure quando eles estavam prestes a colidir com Konoha e roubou o pêssego de Konoha. Quando Danzou ouviu a notícia, foi dito que ele ficou tão furioso que não apenas destruiu sua mesa do Hokage, mas também virou todo o escritório do Hokage de cabeça para baixo. Como resultado, o longo esforço de guerra de Konoha com grande custo não deu em nada, transformando-os no motivo de piada do mundo ninja. Senhor Hokage, agora que a guerra acabou, não deveríamos diminuir os impostos e começar os esforços de recuperação? Nara Shikaku perguntou hesitante no escritório do Hokage. Ele sabia que Danzou provavelmente desaprovaria a pergunta, mas não tinha escolha, a economia de Konoha estava à beira do colapso. Se continuassem a pressionar os aldeões, isso só prejudicaria a fundação, e a dissidência seria cada vez mais difícil de reprimir. Shikaku. Danzou rosnou, já com a raiva à flor da pele. Embora haja uma paz temporária, a oeste, Iwagakure roubou nosso pêssego e a leste, Komogakure ainda está de olho em nós. Agora não é hora de relaxar, acrescentou Danzou. Shikaku suspirou suavemente, não ousando discutir mais. Naquele momento, uma figura familiar, vestida com um macacão verde justo, ninguém menos que Might Guy, irrompeu na sala. Hokage-sama. Por favor, permita-me sair da vila e trazer Kakashi de volta. Não acredito que ele trairia a vila, deve haver algum mal-entendido, disse Might Guy, com a expressão cheia de emoção. Era impossível descrever o quão atordoado Guy ficou ao retornar de uma missão e descobrir que Kakashi havia traído Konoha. Isso não podia ser verdade. Kakashi jamais trairia a vila. Danzou, sentindo uma leve dor de cabeça, sabia muito bem que não havia mal-entendido algum. Ele havia orquestrado pessoalmente a traição de Kakashi. Mas não era por interesse pessoal, era tudo por Konoha. Sem Kakashi como influência, ele poderia ter trazido Deidara e Sasori? Ele poderia ter derrotado Komogakure? Ele poderia ter garantido a paz? E no processo ele ainda conseguiu lucrar com um misterioso benfeitor, que havia solicitado especificamente que Deidara fosse enviado para a linha de frente. Trocar um Kakashi por tantas vantagens foi uma pechincha, não foi? Claro, ninguém poderia saber a verdade nos bastidores, Danzou levaria toda a culpa. Might Guy, a traição de Kakashi é um fato. Não perca seu tempo com essa bobagem. Neste momento, com a aldeia numa situação tão tensa como uma das nossas forças mais fortes, você deveria se concentrar em contribuir para a aldeia, não se envolver em questões pessoais. Danzou repreendeu, apoiando-se em sua bengala. Danzou não havia enviado Might Guy para a linha de frente por 2 motivos. Primeiro, ele não conhecia a verdadeira força de Guy. Segundo, a vila ainda precisava de tropas de alto nível para missões de nível S. As recompensas dessas missões eram cruciais para Konoha, que agora estava empobrecida. Especialmente para alguém como Might Guy, que tinha uma mente fechada, bastavam alguns elogios, e ele ficaria feliz em receber as recompensas. Era uma situação vantajosa para todos. No entanto, quando se tratava de Kakashi, a determinação de Might Guy era inabalável. Danzou não conseguia enganá-lo. Depois de discutir com Danzou por um tempo e não chegar a lugar nenhum, Might Guy se virou abruptamente e saiu furioso. Desculpe, Hokage-sama. Preciso trazer Kakashi de volta. Ao ver Guy correndo em direção à saída da vila, a raiva de Danzou atingiu o ponto de ebulição. Esses aldeões rebeldes. Todos se recusam a seguir ordens. Se eu tivesse treinado todos eles com os métodos da raiz, Konoha teria se unido e não teria acabado nessa confusão. Hokage-sama, o que devemos fazer? Devemos capturar o Might Guy? Perguntou o assistente de Danzou. Capturá-lo? Com o quê? Danzou gritou em frustração. Mesmo com os 6 portões de poder de Might Guy em plena exibição, ninguém na vila, além de Jiraiya, tinha chance contra ele. Mas Jiraiya o ajudaria? Claramente não. Depois de desabafar sua frustração, Danzou perdeu o interesse na papelada e foi direto para a base da raiz. Ele só queria uma pausa. Assim que ele entrou na base da raiz, um Zetsu branco apareceu do teto. Quem está aí? Os guardas da raiz imediatamente assumiram posições de combate, mas Danzou apenas olhou para cima friamente. Ele não veio pessoalmente? Ele enviou alguém como você para entregar a mensagem? O Zetsu branco não se ofendeu com a indiferença de Danzou. Por outro lado, o Zetsu branco não sentia emoções como raiva. Aqui.
Esta é a recompensa por esta transação. Zetsu Branco entregou 2 frascos de um líquido verde, células Senju maduras. Obito sabia que Danzou tinha uma certa habilidade, especialmente agora que Konoha estava em uma situação difícil. Ele não ousou aparecer pessoalmente, com medo de que se a habilidade de Danzou controlasse, seria desastroso. O ninja da raiz se adiantou e pegou os frascos. Danzou os examinou e assentiu. Você pode ir embora. Ainda não. Zetsu Branco recusou exageradamente. Ainda tenho algo para trazer. O que foi? Danzou perguntou friamente. Gostaríamos de fazer um acordo com você, respondeu Zetsu Branco. Um acordo? Dividir o mundo ninja em 2. Komogakuri já está sob nosso controle. Antes disso lidaremos com Kirigakuri. E você, Konoha, lidará com Iwagakuri. Assim que controlarmos metade do mundo ninja, resolveremos as coisas de uma vez por todas. Caso contrário, acabaremos como agora, outras vilas ou Akatsuki colherão os frutos, propôs Zetsu Branco. Um mundo ninja em 2 partes? Era realmente uma oferta tentadora. Danzou pensou por um momento e depois assentiu. Acordado. Então, adeus. Zetsu Branco acenou, desaparecendo novamente. Depois que Zetsu Branco foi embora, Danzou continuou nas profundezas da base da raiz, onde ele havia criado um instituto de pesquisa cheio de vários talentos trabalhando em diferentes projetos. Entre elas estavam, entre outras, as células do primeiro Hokage, a reencarnação do mundo impuro, o deus voador do trovão e o Sharingan. Infelizmente, talentos comuns eram fáceis de encontrar, mas pessoas como Orochimaru, que conseguiam realizar feitos inovadores, eram quase impossíveis de encontrar. Como resultado, houve pouco progresso tangível. Entretanto, embora suas habilidades de pesquisa fossem limitadas, identificar coisas ainda não era problema. Hokage-sama, estas são definitivamente células maduras do primeiro Hokage. Uma vez implantadas, o usuário ganhará imediatamente o controle da liberação de madeira, e a proficiência será altíssima, disse um dos pesquisadores, entusiasmado. Danzou-sama, você vai usá-lo? Perguntou Ryoma. Não. Danzou recusou surpreendentemente. Você se esqueceu? Konoha já tem um usuário da liberação de madeira, o último membro do clã Senju. Eles são os mais adequados para usá-lo. Capítulo 143. Monte Myobuku. Pequeno Jiraiya, você finalmente chegou, disse o sábio Fukazaku, com um toque de impaciência na voz. Peço desculpas a vocês dois, suspirou Jiraiya, impotente, com uma leve expressão de constrangimento no rosto. A situação em Konoha andava muito tensa ultimamente. Não conseguia encontrar tempo para prestar atenção aos ensinamentos do grande sapo sábio. Embora procurar pela criança da profecia, treiná-la e ajudá-la a trazer paz ao mundo ninja fosse o sonho de toda a vida de Jiraiya, Konoha era igualmente importante para ele. A aldeia estava em crise, e ele teve que adiar os assuntos relativos à criança da profecia. Mesmo quando o grande sábio sapo o convocou pessoalmente, ele não pôde comparecer. O sábio Fukazaku pareceu entender isso, então não o repreendeu. Virando-se, ele saltou em direção ao salão principal, gritando por cima do ombro. Pequeno Jiraiya, apresse-se e siga-me. O sábio está esperando há algum tempo. Jiraiya não perdeu tempo e seguiu rapidamente o sábio Fukazaku para o salão. O grande sábio sapo estava em sua roupa habitual, usando um chapéu de médico, agachado em uma bacia com água. Entretanto, diferente de seu comportamento calmo e quase sempre sonolento, Jiraiya imediatamente sentiu uma energia inquieta emanando dele. O grande sapo sábio inquieto? O coração de Jiraiya afundou. A pequeno Jiraiya, você finalmente chegou, disse o grande sábio sapo, com os olhos semicerrados enquanto olhava para Jiraiya. Desta vez, não havia necessidade do serviço de despertar do sábio Fukazaku. O grande sábio sapo falou por conta própria. Sim, grande sábio sapo, respondeu Jiraiya. Não pude vir ouvir seus ensinamentos por causa da guerra recente. Por favor, me perdoe. Jiraiya se ajoelhou e se desculpou. Guerra. O grande sapo sábio soltou um longo suspiro. No momento em que Jiraiya e Fukazaku pensaram que ele poderia adormecer novamente, a voz do grande sapo sábio continuou. O destino predestinado foi distorcido a um nível perigoso. Pequeno Jiraiya, se não conseguirmos restaurá-lo ao seu curso normal, este mundo poderá enfrentar algo muito mais aterrorizante do que a guerra. O grande sábio sapo estava claramente sério agora, falando sem qualquer sinal de sonolência. Destino predestinado? Jiraiya se sentiu um pouco desorientado. Destino distorcido, destino predestinado. Qual exatamente deveria ser o verdadeiro caminho do destino? O grande sapo sábio não deu mais detalhes e mudou para outro tópico. Pequeno Jiraiya, para consertar o destino, você deve acelerar o treinamento da criança da profecia. Mas eu ainda nem encontrei a criança da profecia, disse Jiraiya, confuso, olhando para cima. Você já não o encontrou? Já não aceitou isso em seu coração? Por que continuar hesitando? Perguntou o grande sábio sapo, com a voz um pouco áspera. A imagem de uma pequena figura dourada passou pela mente de Jiraiya. Então é mesmo Naruto, murmurou Jiraiya baixinho. Entendo, grande sábio sapo. Depois de retornar hoje, vou acelerar o treinamento de Naruto, disse ele com determinação. Não, isso não é suficiente. A criança da profecia não tem tempo suficiente para crescer, retrucou o grande sábio sapo. O que devo fazer? Perguntou Jiraiya, agora mais ansioso. O grande sábio sapo tirou um colar do pescoço, um pingente com a palavra óleo inscrita, e o entregou a Jiraiya. Uso este colar há mais de 1000 anos. Ele contém uma densa energia natural e o poder de influenciar Ashura. Use-o, instruiu o grande sábio sapo. Jiraiya o pegou, e o pingente se transformou magicamente em um colar de tamanho normal. Assim que o colocou, sentiu uma onda de energia natural fluir por seu corpo, nutrindo-o. Com isso, ele poderia entrar no modo sábio em um instante e com maior poder, sua duração se estendia pelo menos 2 vezes. No entanto, embora estivesse satisfeito, também estava perplexo. A última parte das palavras do grande sábio sapo, influenciar Ashura, o deixou com mais perguntas. O que era Ashura?
Vá, disse o grande sábio sapo, com os olhos ficando pesados. Sem ousar perturbá-lo mais, Jiraiya saiu respeitosamente do salão. O sábio Fukazaku não seguiu, mas olhou para o grande sábio sapo com preocupação. Ele sabia mais do que Jiraiya. Uma revelação tão flagrante do destino poderia gerar uma reação severa. Grande sapo, ele chamou suavemente, testando. A cabeça do grande sapo sábio se inclinou, seu corpo ficando mais fraco. Vá informar a caverna Ryushi, disse ele fracamente. Faça com que a cobra branca comece a cumprir o acordo com Indra sobre seu treinamento. Vila do Som. Deidara chegou com Kakuzu e Idan. Não precisando mais de Kimimaro para liderá-los, eles encontraram facilmente Orochimaru, que estava conduzindo uma operação em um laboratório inferior. Ei, Orochimaru! Deidara cumprimentou. O que está acontecendo desta vez? Orochimaru perguntou sem olhar para cima, totalmente focado em seu procedimento. 3 coisas desta vez, respondeu Deidara. Não sou seu subordinado, Deidara. Você tem pedidos demais, resmungou Orochimaru, um pouco irritado. Isso é ingrato da sua parte, retrucou Deidara, com um toque de irritação no tom. Eu paguei por cada pedido. Estamos quites. E para ser sincero, todos os seus resultados recentes são baseados nas minhas ideias. Na verdade, você obteve lucro, acrescentou Deidara em uma resposta ríspida. É verdade, disse Orochimaru, lambendo os lábios. Certo, qual é o seu pedido agora? Primeiro, quero que você me ajude a pesquisar essa nova argila. Deidara entregou um pedaço de argila a Orochimaru. Após sua batalha com o Obito e depois o combo A-B, Deidara subiu de nível, adicionando um ponto à sua habilidade em ciência de materiais, agora no nível 4. Argila durável, requer 300 pontos de pesquisa, herda todos os benefícios da argila avançada e da argila anti-relâmpagos. E agora uma única unidade de argila pode criar o dobro de criaturas de argila. Em outras palavras, com argila durável, ele não precisaria mais carregar 2 tipos de argila. Seu consumo foi reduzido para 1/3 do anterior, permitindo que ele criasse mais criaturas de argila em uma única batalha. Deidara também tinha 2 pontos de habilidade restantes, um para desbloquear o nível 2 de otimização de forma. Sasori aguardava há anos, e Deidara precisava descobrir como obtê-la. O outro ponto era para maestria explosiva nível 3, exigindo o sacrifício de um fragmento do chakra de Kurama. Essa foi a segunda razão pela qual Deidara veio até Orochimaru, ao invocar Minato Namikaze com o Edo Tensei. Ele conseguiu capturar um pedaço do chakra de Kurama e desbloquear mais habilidades. Por que não? Capítulo 144. Namikaze Minato? Orochimaru congelou por um momento. A questão de Namikaze Minato ter dividido a 9 caudas em 2 metades era um segredo excepcionalmente bem guardado. Afinal, apenas ele e Kushina estavam presentes naquele momento, e agora, ambos estavam mortos. Como resultado, ninguém mais sabia sobre isso, nem mesmo Obito. Reanimá-lo seria um grande problema. A alma dele já foi consumida pelo Shinigami, explicou Orochimaru. Para conseguir isso, você precisaria ir ao templo de armazenamento de máscaras do clã Uzumaki, encontrar a máscara de Shinigami lá e libertar a alma de Namikaze Minato de suas garras. Mas quem realizasse o ritual perderia a vida no processo. É uma tarefa muito trabalhosa. Orochimaru lambeu os lábios, deixando claro que o preço por tal feito seria alto. O que você quer como pagamento? Perguntou Deidara, visivelmente perturbado. Conseguir o chakra da 9 caudas era mais fácil com Minato. Tentar qualquer coisa com Naruto, o suposto filho do destino, seria cortejar a morte. Entre o Monte Myoboku e o próprio sábio dos 6 caminhos, todos os olhares estavam voltados para Naruto. Tentar qualquer coisa agora, antes que Naruto amadurecesse o suficiente para controlar a fúria da 9 caudas, era pedir para ter problemas. Não seria Naruto quem morreria. Não, o próprio sábio dos 6 caminhos provavelmente apareceria para esmagá-lo, mesmo que o sábio já tivesse falecido há muito tempo. Sua habilidade de conceder imenso poder a Naruto e Sasuke na história original provava que ele ainda existia de alguma forma, e ele estava, sem dúvida, entre as entidades mais fortes do nível dos 6 caminhos. Orochimaru refletiu por um momento. Não tenho nada específico em mente agora. Considere isso uma dívida a ser paga mais tarde. Claro, se você pudesse me trazer o Mangekyou Sharingan de Uchiha Itachi, estaríamos quites por essa tarefa. Após descobrir a doença fatal de Itachi, Orochimaru perdeu o interesse em usá-lo para a reencarnação. Mas o fascínio do Sharingan de Itachi permaneceu irresistível. De jeito nenhum. Deidara rejeitou categoricamente. Além disso, acredito que se sua força for suficiente, você mesmo poderá despertar o Mangekyou. Não há necessidade de tomar o de outra pessoa. Observe o sábio dos 6 caminhos, nascido com Rinnegan, e seu filho, Indra, que herdou o Mangekyou eterno desde o nascimento. Claramente não é que o Mangekyou exija gatilhos traumáticos ou a combinação de olhos fraternos. É simplesmente um atalho para aqueles que não possuem o poder necessário. Que tipo de poder? O interesse de Orochimaru foi despertado. O Sharingan personifica a liberação do Yin. Fortalecer a afinidade Yin ao extremo pode resolver o problema, especulou Deidara. Teoria interessante, assentiu Orochimaru. Se você estiver certo, vou reduzir o preço pela metade. E quanto ao terceiro assunto? Perguntou Orochimaru. Ouvi dizer que você tem um subordinado com chakra sábio inato. Kakuzu e Idan estão interessados em adquirir algumas marcas de maldição. Eu os trouxe para o procedimento, explicou Deidara. É bem simples. Em troca, gostaria de algumas amostras celulares de Kakuzu e Idan. Estou bastante curioso sobre o medo do rancor da terra e as bênçãos de Jashin. O pescoço de Orochimaru se alongou, revelando presas afiadas. Que diabos? Que nojo! Idan disparou. A ideia de outro homem mordê-lo lhe causou arrepios na espinha. Deidara deu um sorriso irônico. Se eles estavam implantando marcas de maldição, Idan também poderia ter uma. Sua destreza em combate andava decaindo ultimamente.
Até Kakuzu e Idan, apesar da arrogância habitual, não conseguiram evitar o desconforto. Se não fosse o desespero para se intensificar, talvez já tivessem se voltado contra Orochimaru. Espere um segundo. Deidara interveio. Suas marcas de maldição padrão não serão eficazes contra eles. Peça ao seu subordinado para transferir diretamente chakra sábio suficiente. Tudo bem, mas Jugo está estacionado na base norte. Levará alguns dias para alcançá-lo. Você pode seguir um dos meus clones até lá, ofereceu Orochimaru. Uma cobra branca deslizou de sua manga e se transformou em um clone de Orochimaru. Outra cobra escapou em uma direção diferente, rumo ao santuário Namanaka. Vamos, disse Deidara, acenando para seus companheiros. Terra do Gelo. Kakashi e Kizami estavam procurando os Jinchuriki dos 5 caudas e dos 6 caudas. A Akatsuki não sabia que ambos já haviam sido capturados secretamente por Obito. Eles presumiram que os Jinchuriki haviam se escondido após descobrirem os planos da Akatsuki. Sem Zetsu, a capacidade de coleta de informações da Akatsuki havia sofrido um golpe significativo, tornando difícil localizá-los. Essa simetria de informações funcionava nos dois sentidos. Obito também desconhecia que Namikaze Minato abrigava metade da 9 caudas. Tampouco sabia que Deidara havia coletado amostras da 8 caudas há muito tempo e as confiado a Orochimaru para pesquisa. Agora, para reviver o 10 caudas, Nagato precisava apenas dos 5 caudas e dos 6 caudas. Ah? Kakashi, parece que temos companhia, disse Kizami com um sorriso, sentindo alguém avançando em sua direção com total abandono. Seria bravura fruto da habilidade ou pura estupidez? Vestindo a capa preta e vermelha da Akatsuki, Kakashi se virou para ver quem era, e seus olhos se arregalaram. Kakashi, finalmente te encontrei. A voz de Gai ecoou quando ele apareceu, vestindo seu característico macacão verde. Cara, volte para Konoha comigo, Kakashi, gritou Gai. Dizem que você se tornou um ninja rebelde, mas isso é impossível. Não tem como você trair Konoha. Seu rosto irradiava uma confiança inabalável. Mas essa confiança só aumentou a culpa de Kakashi. Cara, volte. Agora eu me juntei a Akatsuki. Kakashi balançou a cabeça com a voz sem vida. É isso mesmo. Kizami interrompeu divertido. Kakashi é um de nós agora. E não vamos deixar você levar nosso recruta tão valioso embora. Kakashi. O tom de Gai ficou sério. Deve haver algum mal-entendido, mas acredito que podemos resolver. Volte para Konoha comigo. A juventude não permite confusões. Ele fez o sinal de positivo característico, com um sorriso inabalável. Você não entende nada. Kakashi retrucou com a voz embargada pela raiva antes de suavizar. A decadente Konoha. Eu a destruirei. A expressão de Gai tornou-se solene. Parece que só palavras não vão te alcançar. Se for esse o caso, usarei meus punhos para te trazer de volta. Ele se agachou em sua postura de luta característica. 2 contra 1? Você está em desvantagem, disse Kizami confiante. Não, Kizami. Tome cuidado, Kakashi alertou. O cara é incrivelmente forte. Capítulo 145. Então vamos ter um duelo de jovens, Kakashi. As pernas de Might Gai se moveram como um borrão enquanto ele avançava direto em direção a Kakashi. Redemoinho de folhas. Gai deu um chute poderoso no peito de Kakashi, forçando-o a bloquear com o braço antes de recuar rapidamente para criar distância. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio Fênix. Uma torrente de bolas de fogo irrompeu da boca de Kakashi, espalhando-se em todas as direções em um padrão intrincado, porém deliberado, todas direcionadas a Gai. Ah, mais rápido que meus selos de mão, hein? Kizami riu ao observar os sinais rápidos e precisos de Kakashi. Isso me torna o mais lento da Akatsuki quando se trata de selos, não é? É verdade que só Itachi, Kakashi e eu precisamos de selos de mão para a maioria das nossas técnicas. Ele suspirou dramaticamente. Mesmo assim, é meio irritante pensar nisso. Folha forte e redemoinho. O chute forte de Gai acertou Kakashi, apenas para seu oponente desaparecer com uma nuvem de fumaça, uma substituição com um tronco. Cara, mostre-me sua verdadeira força, disse Kakashi, com seu Sharingan brilhando enquanto descobria o olho esquerdo. Você não vai me derrotar assim. Uff. Então vamos incendiar nossa juventude. Primeiro portão, abra. Segundo portão, abra. Terceiro portão, abra. Quarto portão, abra. Quinto portão, abra. Vapor de chakra verde irrompeu do corpo de Gai, sua energia aumentando 10 vezes sua força original. Kakashi, cuidado. O meu eu atual é muito forte. Folha forte e redemoinho. O mesmo movimento, mas dessa vez em um nível completamente diferente. Gai se moveu de forma imprecisa com uma velocidade tão avassaladora que até o Sharingan de Kakashi teve dificuldade para acompanhá-lo. Um chute giratório aparentemente simples atingiu o alvo com a força de uma técnica secreta catastrófica. Bum! Um grande pedaço do penhasco atrás de Kakashi se despedaçou e virou escombros. Que poder destrutivo! Ele é realmente uma fera rara, comentou Kizami com admiração. Não é de se admirar que ele seja ousado o suficiente para atacar. O campo de batalha mudou. Com o poder de Gai aumentando vertiginosamente, Kakashi evitou confrontos diretos a todo custo. Liberação da terra. Parede estilo terra. Uma parede em forma de rosto de cachorro rosnando se ergueu, interceptando um dos socos de Gai. Kakashi saltou para trás, formando uma nova série de selos de mão. Liberação de água. Técnica da névoa oculta. Uma névoa espessa cobria o campo de batalha, obscurecendo a visão e a percepção sensorial. Esta foi a resposta de Kakashi aos implacáveis ataques de Taijutsu de Gai. Jutsu de invocação. Cães ninja.
8 cães ninjas únicos apareceram, cada um tomando uma posição na névoa. Kakashi não estava confiante em rastrear os movimentos de Gai sozinho e dependia de seus cães para obter apoio. Ei, Kakashi, em que tipo de encrenca você se meteu dessa vez? Perguntou Pakun, inclinando a cabeça. Pakun, fale baixo. Kakashi começou, mas a voz de Gai o interrompeu, ecoando pela névoa junto com o som de seus passos rápidos. Encontrei você. Punho forte da folha. Droga. O que está acontecendo? Pakun mal conseguiu se esquivar quando o soco de Gai passou direto por ele, quase o atingindo. Por que você está lutando contra o Gai? E por que ele abriu os 8 portões? Ele se rebelou? Perguntou Pakun, ainda recuperando o fôlego. Não, na verdade, eu sou o ninja desonesto, respondeu Kakashi, com o tom seco de sempre e os olhos semicerrados. A névoa se adensou enquanto Kakashi manobrava com cuidado. Pakun se aproximou sorrateiramente sussurrando. Kakashi, o que está acontecendo? E o que é essa roupa? Pakun, pare de lamber minha orelha, resmungou Kakashi, empurrando levemente. Quanto à coisa do ninja rebelde. É complicado. Agora preciso derrotar Gai. Me ajude a localizar o local dele. Consegui. Os cães ninja se dispersaram na névoa com os sentidos aguçados e focados. Kakashi, pare de se esconder. Enfrente-me em um duelo honroso da juventude. O grito de Gai ecoou pela névoa, sua frustração aumentando. De repente, um estalo elétrico cortou a névoa. Kakashi avançou com um raio ofuscante. Lâmina relâmpago. Gai se virou no último segundo, escapando por pouco de um golpe direto, mas o ataque de Kakashi deixou um corte profundo em sua perna direita. Sangue jorrou do ferimento, manchando o chão rochoso. Para poupar um velho camarada. Que contenção, observou Kizami com uma expressão estranhamente sombria. Embora suas próprias capacidades sensoriais fossem limitadas, anos de experiência na vila oculta da névoa lhe ensinaram técnicas para navegar neste campo de batalha. Cara, volte, disse Kakashi, virando as costas. Não, Kakashi. Eu vou te levar de volta para Konoha, custe o que custar. A voz de Gai tremeu, mas sua determinação permaneceu firme. Seja qual for o mal-entendido, podemos resolvê-lo com o Lord Okage. Estarei ao seu lado para limpar seu nome. Ao ouvir o título, Okage, a compostura de Kakashi se despedaçou. Não diga esse nome. Não ouse mencionar esse desgraçado. Ele rugiu, seu Sharingan girando enquanto se transformava em um Mangekyou. Do que você está falando? Gai congelou, o choque evidente em seu rosto. É tudo por causa do Danzou. Kakashi cuspiu venenosamente. Ele me traiu, ele me vendeu para Akatsuki. Ele é o motivo pelo qual meu pai tirou a própria vida. Eu vou matá-lo. O peso das palavras de Kakashi atingiu Gai como uma tonelada de tijolos. Mesmo em sua obstinação, ele não estava alheio. Se as alegações de Kakashi fossem verdadeiras, então tudo pelo que ele havia lutado, seu propósito em vir até aqui, era uma piada cruel. Kakashi tem razão, interrompeu Kizami, aparecendo. Isso tudo fazia parte de um acordo. O pagamento de Konoha? Kakashi. Danzou fez os arranjos pessoalmente, com a Raiz cuidando da escolta. Foi tudo muito oficial. Então eu vou investigar isso, disse Gai solenemente. Mas primeiro terminamos esta batalha. Não posso deixar você ficar com esses ninjas desonestos, não importa as circunstâncias. Sexto portão, portão da visão, aberto. A energia de Gai explodiu mais uma vez, o ar ao redor dele ondulando com intensidade. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Pela terceira vez, Might Guy lançou um chute giratório, cuja potência agora era um salto qualitativo em relação ao segundo. Mesmo com aquele corte enorme na coxa direita, é como se ele não tivesse sido afetado, comentou Kizami, com um tom de genuína admiração na voz. Esse tipo de dor? Já me acostumei há muito tempo, rugiu Gai, e seu chute transformou a face do penhasco próximo em escombros. Com o sexto portão aberto, a velocidade de Gai ultrapassou até mesmo a que o Sharingan de Kakashi conseguia acompanhar. Liberação da Terra, projétil do dragão da Terra. Uma serpente rochosa investiu contra Gai, mas um único soco a reduziu a fragmentos. Liberação de água, projétil de água. Liberação de água, projétil presa de água. Kakashi, fazendo jus à sua reputação de ninja copiador, executou múltiplos jutsus em rápida sucessão. No entanto, contra o cara do sexto portal, essas técnicas foram pouco mais do que tentativas inúteis. Droga, não consigo dar um único golpe nesse estado. Liberação de água, jutsu da névoa oculta. Kakashi tentou usar a cobertura de névoa para mudar a situação da batalha a seu favor. Gai permaneceu firme, com o rosto vermelho devido à tensão do sexto portão. Kakashi, deixe-me limpar essa névoa com um golpe. Ele cerrou os punhos, puxando-os para trás em uma pose dramática. Com velocidade explosiva, desferiu uma série de socos, cada um tão rápido que o atrito incendiou o ar, criando uma deslumbrante exibição de fogo. Bom dia, pavão! O rosto de Kakashi brilhava de suor frio. Seja por sorte ou instinto, a barragem de fogo vinha direto para ele. Com a visão obscurecida pela névoa, não havia como desviar a tempo. Kamui. Em uma jogada desesperada, Kakashi ativou seu trunfo. Sangue escorria de seu olho esquerdo enquanto seu Mangekyou girava, distorcendo o ataque flamejante em uma fenda espiral no espaço. Kizami estreitou os olhos, observando a cena. Essa habilidade é como os poderes do Mangekyou daquele homem misterioso. Então, ele realmente é o Uchiha Obito. Na dimensão Kamui, Obito estava trabalhando meticulosamente em suas ferramentas dos 6 caminhos quando uma repentina labareda de fogo surgiu nas proximidades. O calor avançou em sua direção sem espaço para passar por ele. Shiha Tensei. A onda de choque da repulsão mal desviou as chamas. Se não fosse pelo Rinnegan, ele teria sido incinerado na hora. Obito olhou ao redor, chocado.
Como um ataque poderia surgir de repente ali? A menos que... Kakashi, ele murmurou, sua voz cheia de uma mistura complexa de raiva e nostalgia. O olhar de óbito pousou nos corpos que ele vinha preparando para seus 6 caminhos. As chamas os haviam carbonizado a ponto de não poderem mais ser usados. No campo de batalha, Kakashi caiu de joelhos, completamente exausto. O custo de usar o Mangekyou sem o sangue Uchiha era evidente em sua forma trêmula. Eu cuido disso daqui, declarou Kizami, erguendo sua meada. A escaramuça anterior só havia alimentado seu entusiasmo. Liberação de água. Grande onda explosiva de água colisiva. Uma enorme cúpula de água surgiu, engolfando o campo de batalha. Kizami flutuou dentro dela, sorrindo confiantemente. Descobriu seu truque, disse ele a Gai. Seu pavão da manhã gera fogo com socos rápidos e atrito com o ar. Impressionante, mas neste ambiente encharcado de água, o fogo não tem a mínima chance. A juventude nunca recua. Gai gritou, investindo contra Kizami. Kizami deu um sorriso irônico, fazendo um sinal com a mão. Liberação de água, 1000 tubarões alimentando. Gai trocou golpes com Kizami em meio ao enxame de tubarões. A batalha foi uma demonstração de maestria em taijutsu de tirar o fôlego. No entanto, o terreno aquático pendeu a balança a favor de Kizami. Você é bom, admitiu Kizami, mas na água com meus tubarões e sameada, você é superado. O corpo de Gai apresentava ferimentos recentes, nenhum grave, mas que aumentavam constantemente. Com um salto decisivo para trás, Gai acalmou a respiração. Sua expressão tornou-se estranhamente grave. Ah? Pretende usar algo mais forte? Perguntou Kizami, intrigado. Então não tenho escolha a não ser abrir outro portão, declarou Gai. O 7º portão. Portão da Maravilha, abra. Uma explosão colossal de energia irrompeu de Gai, empurrando a água para longe e criando um vácuo. Seu vapor de chakra passou de verde para um azul intenso, e seu poder atingiu níveis aterrorizantes. A força bruta destruiu a cúpula de água de Kizami, enviando ondas para fora. Agora isso está ficando interessante, murmurou Kizami com um tom mais sério. Liberação de água, técnica do grande projétil de tubarão. Kizami libertou um tubarão titânico, cujo tamanho rivalizava com o de uma besta com cauda. O cara não demonstrou medo. Observe atentamente. Este é um espetáculo único na vida, disse ele, preparando seu movimento final. Tigre diurno. O soco parecia enganosamente simples, mas a velocidade e a força eram incompreensíveis. O próprio ar rugiu quando um enorme tigre branco se materializou, avançando em direção ao tubarão de Kizami. O sorriso confiante de Kizami desapareceu quando o tigre executou seu jutsu. O quê? Meu grande projétil de tubarão deveria absorver chakra. Mas está sendo destruída? Kakashi, lutando para se manter consciente, gritou. Os movimentos do Gai não são ninjutsu. São puro taijutsu. Suas técnicas de absorção de chakra são inúteis contra eles. Kizami murmurou, incrédulo. Então é assim. O tigre branco avançou, imparável. Kizami, tarde demais para se esquivar, preparou-se. Na dimensão Kamui, a reação de óbito foi imediata dessa vez. Shiha Tensei. Mesmo com seu poder no máximo, a onda de choque do ataque devastou a dimensão. Óbito olhou para seus preparativos arruinados, a fúria fervendo dentro dele. Maldito seja, Kakashi, ele sibilou. De volta ao campo de batalha, Kizami tentou recuar, convocando um enorme cardume de tubarões para cobrir sua retirada. Gai permaneceu em pé com a aura ainda flamejante. Kakashi, vou descobrir isso mais tarde. Com isso, Gai se virou e foi embora. Para vencer, ele precisaria abrir o 8º portão, algo que ele reservava apenas para os momentos mais críticos. Agora não era o momento. Kizami, embora machucado, sorriu. Que monstro! Da próxima vez vamos fazer uma luta de verdade. Capítulo 147. Finalmente chegamos, reclamou Idan, com a voz carregada de irritação. O grupo havia passado dias viajando até a base norte de Orochimaru. Orochimaru, esta base é muito fora de caminho. Situada em uma ilha isolada e sem nome no meio do mar, entre o país da Terra e a Terra do Relâmpago, a base norte era um dos lugares mais desolados que se possa imaginar. Aquela criança não é apenas incrivelmente perigosa, mas também um tesouro inestimável, respondeu Orochimaru, com a voz carregada de um encanto serpentino. Naturalmente, tal coisa precisa ser bem protegida. Ao entrarem na base, os 4 se depararam com fileiras de celas de prisão. Lá dentro, havia inúmeros prisioneiros e cobaias. Os experimentos nesta base eram quase todos relacionados ao selo amaldiçoado e, como resultado, os indivíduos testados tinham aparências grotescas e temperamentos violentos. No entanto, no momento em que Orochimaru apareceu, todos ficaram em silêncio, como ratos diante de um gato. Ei, você aí! Como ousa me encarar desse jeito? Idan gritou para um dos prisioneiros, claramente incomodado com os olhares hostis. Você quer começar a adorar Jashin? Ele continuou, com a voz rouca enquanto balançava a foice por cima do ombro. Calha a boca, Idan. Quieto. Kakuzu gritou com irritação evidente em seu tom. Uff. Idan bufou, ficando em silêncio a contragosto enquanto seguia atrás do grupo. Aqui estamos, Orochimaru finalmente anunciou, parando em frente a uma porta fortemente trancada. No momento em que a porta se abriu, um homem com cabelo laranja brilhante e um corpo coberto de selos amaldiçoados pretos saiu, rindo loucamente. Matem! Matem todos eles! O homem deu um soco no torso de Orochimaru, curvando seu corpo anormalmente flexível em um ângulo bizarro. Ileso, o pescoço de Orochimaru se estendeu como uma serpente, e suas presas se cravaram no pescoço do homem. Em instantes, quando Orochimaru absorveu seu chakra sábio, o selo amaldiçoado do homem recuou e sua consciência retornou.
Orochimaru, murmurou o homem julgo com um tom cauteloso. Ao contrário dos outros, ele não se considerava um subordinado de Orochimaru. Ele estava ali apenas por causa de Kimimaro. Kimimaro não está com você? Perguntou Julgo curiosamente, seu comportamento calmo agora que seu estado de fúria havia diminuído. O estado dele piorou, então não o trouxe desta vez, explicou Orochimaru. Entendo. Um lampejo de preocupação cruzou o rosto de Julgo, mas ele não disse mais nada, sabendo que pouco poderia fazer para ajudar. Desta vez, estou aqui para controlar o poder do seu selo amaldiçoado, declarou Orochimaru. Tudo bem. Sinceramente, eu preferiria me livrar dele de uma vez por todas, se pudesse. Leve o que quiser, respondeu Julgo, recuando para um canto da cela e se agachando. Vamos começar. Orochimaru mordeu Julgo mais uma vez, despertando seu chakra sábio. Conforme o chakra fluía para Orochimaru, Julgo enfraqueceu visivelmente e sua energia se esvaindo. Isso deve bastar por hoje. Agora, quem quer ser o primeiro a receber o selo amaldiçoado? Perguntou Orochimaru, virando seu pescoço alongado para olhar para Kakuzu e Hidan. Os dois ficaram paralisados, com os rostos inexpressivos de descrença. Droga, isso é pior do que lutar contra o Raikage. Deixar esse cara assustador morder nossos pescoços. Talvez devêssemos queimar esse lugar inteiro. Hidan, você vai primeiro. Kakuzu chutou Hidan para frente. Por que eu? Hidan cambaleou alguns passos antes de se virar para encarar Kakuzu. Orochimaru, no entanto, não estava com vontade de esperar. Ele rapidamente cravou as presas no pescoço de Hidan, injetando-lhe chakra sábio. O quê? Estou ferrado. Hidan gemeu dramaticamente, desabando no chão. Seu corpo começou a inchar irregularmente, partes dele explodindo devido à sobrecarga de poder. Foi somente graças à sua imortalidade que ele sobreviveu ao processo. Qualquer pessoa normal já teria morrido várias vezes. Fascinante, murmurou Orochimaru, lambendo os lábios. Que constituição extraordinária. Ele consegue suportar à força todo o poder do selo amaldiçoado. Não, talvez o corpo dele tenha sido feito para este selo. Pessoas comuns não conseguiam lidar com o selo amaldiçoado porque o chakra do sábio era extremamente potente, capaz de matar com o menor excesso. Até mesmo o treinamento do sábio nas 3 grandes terras trazia grandes riscos. Mas a imortalidade de Hidan anulou completamente as desvantagens do selo amaldiçoado. Após cerca de 30 minutos, a energia caótica do selo amaldiçoado finalmente se acalmou. Hidan se levantou, testando seu corpo fortalecido. Isso é incrível. Agora sou imparável. Exclamou ele, sorrindo enquanto examinava sua nova forma. Sua pele havia adquirido um tom cinza-terra, asas brotando de suas costas. A aura ao seu redor estava inconfundivelmente mais forte. Vamos testar sua nova força no campo de treinamento, sugeriu Orochimaru, conduzindo o grupo para a arena. Uma vez lá, Hidan moveu-se ansiosamente para o centro, com a foice na mão. Vocês 3, venham até mim. Ele gritou para Deidara, Sasori e Kakuzu. Que arrogância, Orochimaru riu, sem fazer nenhum movimento para intervir. Deidara olhou para Kakuzu. Vai nessa, velho. Você sabe que eu não fui feito para lutar. Kakuzu bufou já interessado. Se ele fosse receber o selo amaldiçoado, queria saber exatamente o quanto isso poderia aprimorar suas habilidades. Tudo bem, eu vou esmagar você, disse Kakuzu, entrando no ringue. Hidan atacou, suas asas o impulsionando para frente com uma velocidade incrível. Estrondo. O som de metal batendo em metal soou quando o braço endurecido de Kakuzu bloqueou a foice de Hidan. Técnica de endurecimento. Essa velocidade, esse poder. Kakuzu sorriu sob a máscara. O selo amaldiçoado havia amplificado significativamente as habilidades de Hidan, e Kakuzu não pôde deixar de se sentir impressionado. Sem recorrer ao ninjutsu, Kakuzu enfrentou Hidan golpe por golpe, confiando apenas em sua durabilidade aprimorada e habilidades de combate. Após vários minutos de intenso combate, Kakuzu finalmente deu um passo para trás. Chega, disse ele, criando distância entre eles. Tic. Hidan estalou a língua, irritado, claramente gostando da briga. Do lado de fora, Deidara sentiu em aprovação. Com o segundo estágio do selo amaldiçoado, o taijutsu de Hidan por si só já está no nível básico de um Kage. Combine isso com sua imortalidade e os rituais de Jashin, e ele se torna um oponente terrível, observou Deidara. O selo amaldiçoado não fortalece apenas o corpo, interrompeu Orochimaru. Ele também amplifica o chakra. A falta de ninjutsu de Hidan esconde isso, mas o potencial é imenso. Então estou ansioso para ver o que Kakuzu pode fazer, acrescentou Deidara. Capítulo 148. 3 dias depois, Julgo, já quase totalmente recuperado, foi mais uma vez impiedosamente drenado por Orochimaru. Kakuzu, disse Orochimaru, girando o pescoço 180 graus para olhar para ele. Caramba! Kakuzu se aproximou com o ar de um homem caminhando para sua execução. É só uma mordida. Não precisa se preocupar, disse a si mesmo. Gug, o sábio chakra o invadiu, e seu corpo começou a inchar, assim como o de Hidan durante o experimento. Mas Kakuzu era imortal. Contanto que seu coração estivesse intacto, seu corpo suportaria quase qualquer destruição. Meia hora depois, a pele de Kakuzu escureceu para o tom terroso de uma transformação de selo amaldiçoado. Asas brotaram de suas costas, muito parecidas com as de Julgo. Orochimaru, por que você não luta comigo? Disse Kakuzu, mirando Orochimaru com intenção deliberada. Se era uma vingança pela mordida anterior, ainda não estava claro. Claro, Orochimaru não recusou. Desta vez, eles saíram da base, sabendo que seus jutsus eram destrutivos demais para qualquer campo de treinamento. Kakuzu inclinou-se ligeiramente para a frente, suas costas se abrindo quando 5 bestas-coração emergiram. Diferentemente de antes, elas também haviam entrado em um estado de selo amaldiçoado, cada uma ostentando um par de asas. Liberação de fogo, fúria cauterizante. Uma das técnicas de fogo preferidas de Kakuzu entrou em erupção, seu poder foi amplificado mais que 2 vezes.
reduzindo facilmente as cobras brancas invocadas por Orochimaru a cinzas. Impressionante, disse Orochimaru lambendo os lábios. Formando selos de mão, ele respondeu: liberação de vento, balas de vácuo. Liberação da terra, muralha no estilo da terra. Uma muralha imponente se ergueu, bloqueando sem esforço o ataque de Orochimaru. Ao mesmo tempo, a besta coração relâmpago abriu a boca. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. Uma onda de relâmpagos envolveu Orochimaru, mas ele calmamente abriu a boca, e um novo corpo deslizou para fora, trocando a pele eletrificada como uma muda de cobra. 10.000 serpentes acenam. Uma torrente de serpentes brancas avançou em direção a Kakuzu. Liberação de fogo, chama do destruidor majestoso. Liberação de vento, grande avanço. A combinação de fogo e vento criou um incêndio abrangente, forçando até mesmo Deidara e Idan, que estavam observando de perto, a recuar. Muito bem, comentou Orochimaru, avaliando a transformação de Kakuzu. Parece que você ficou significativamente mais forte. Kakuzu riu com vontade. Finalmente, eu ressuscitei. Ainda não, tenho mais um movimento para lhe mostrar. Talvez estimulado pelas inúmeras humilhações que sofrerá recentemente, o desejo de Kakuzu de provar seu valor ardia intensamente. A besta coração de fogo começou a reunir chakra, e sua forma emanava uma energia completamente diferente. Modo sábio? Modo sábio? Orochimaru e Deidara notaram. Não só o poder de Kakuzu havia sido potencializado pelo selo amaldiçoado, como ele também conseguirá acessar o chakra sábio. Fazia sentido. Os selos amaldiçoados que eles carregavam não eram comuns, continham pura energia do sábio, extraída diretamente de julgo. O domínio das técnicas do sábio era uma progressão natural para aqueles capazes de empunhá-las. Arte sábia, fúria cauterizante. Kakuzu lançou a técnica em direção ao oceano. Instantaneamente, o horizonte se transformou em um mar de chamas, com vapor subindo até onde a vista alcançava. Quando as chamas se extinguiram, os espectadores ficaram boquiabertos. A técnica havia evaporado tanta água que o nível do mar havia baixado quase meio metro. Kakuzu reabsorveu suas feras coração e permaneceu com uma expressão fria. Deidara se aproximou com o rosto iluminado por um falso espanto. Incrível! Eu, Deidara, reconheço você como mais forte na liberação de fogo. Onk! Sempre há alguém mais forte, disse Kakuzu com um toque de humildade. Deidara, posso ter ficado mais forte, mas não me considero mais forte. Lembre-se, o ninja deve sempre manter um coração humilde. Pare de fingir, Kakuzu, brincou Idan, com a foice pendurada no ombro. Diga isso sem sorrir, e talvez eu acredite em você. Enquanto isso, em uma cidade dentro da Terra do Fogo, uma mulher loira havia jogado fora suas economias novamente e estava fugindo de seus credores. De repente, um homem com uma bengala e bandagens cobrindo o braço direito e o olho apareceu diante dela. Tsunade, Konoha precisa de você, disse Danzou com uma expressão ilegível. Tsunade o encarou com desdém evidente. Os problemas de Konoha não são da minha conta. O rosto de Danzou escureceu, e seu olho visível ficou frio. Como neta do primeiro Hokage, de um Senju e da princesa de Konoha, você tem uma responsabilidade para com esta vila. Mesmo assim, você se esquiva dos seus deveres e se afunda na autopiedade. Você trouxe vergonha para o seu clã e para Konoha. Guarde suas palestras. Tsunade retrucou com a voz cheia de desprezo. Parece que palavras por si só não bastam, disse Danzou com um tom gélido. Então submeta-se à minha vontade. Tsunade franziu a testa. O que você está? Suas palavras foram interrompidas e sua expressão ficou inexpressiva. Então, depois de um momento, ela assentiu. Sim, Lord Danzou. Obedecerei à sua vontade. Ótimo. Venha, vamos voltar para Konoha. Com as células do seu avô, você restaurará o clã Senju e trará glória de volta a Konoha. De longe, Shizune, carregando compras, testemunhou a troca. Lady Tsunade, pensou ela, alarmada, embora não ousasse emitir nenhum som. Algo estava terrivelmente errado, a mudança repentina de comportamento de Tsunade era anormal. O que devo fazer? Ela se perguntou. Ela não conseguiria enfrentar Danzou e suas forças sozinha. Seu primeiro pensamento foi procurar Jiraiya, mas então a dúvida surgiu. E se ele também estiver sob o controle de Danzou? Entrar em Konoha pode ser uma armadilha. Shizune andou de um lado para o outro ansiosamente antes de decidir. Vou até Orochimaru. Ele pode ser nossa única chance. Enquanto tomava sua decisão, Danzou parou nos arredores da cidade. Você tem uma companheira, não é? Shizune, sobrinha de Kato Dan. Sim, respondeu Tsunade. Livre-se dela, ordenou Danzou aos dois agentes da raiz ao seu lado. Ela pode causar problemas se não for controlada. Tsunade hesitou por um momento, mas no final não disse nada. Capítulo 149. Quando Deidara e seu grupo retornaram a Otogakure, o clone de Orochimaru já havia recuperado a máscara de Shinigami do santuário Namanaka no país Uzumaki. Devíamos encontrar um lugar seguro para o Edo Tensei, sugeriu Deidara. Ele sabia que o corpo de Minato continha metade do chakra da Kyuubi. Embora a própria força de Minato pudesse não permitir que ele se libertasse do controle de Orochimaru, adicionar a Kyuubi à equação tornava as coisas imprevisíveis. Uma batalha parecia inevitável. O grupo escolheu uma vasta planície como local de invocação. Era o local perfeito para enfrentar alguém com a técnica do deus voador do trovão, aberto, plano e visível em todas as direções. Sem lugar para se esconder, Minato não conseguiria escapar. A única preocupação era o Uchiha Obito aparecer inesperadamente e fornecer a Minato um ponto de teletransporte. Afinal, o deus voador do trovão não era uma técnica que ignorava a distância. Exigia um local pré-marcado. Enquanto o Obito ficar longe, Minato não conseguirá alcançá-lo, garantiu Deidara. Estou começando, disse Orochimaru, colocando a máscara de Shinigami e tecendo selos de mão. Uma aura gélida e malévola emanava de Orochimaru enquanto ele empunhava uma adaga e cortava o próprio estômago. Da barriga do Shinigami, almas começaram a jorrar. Não apenas a alma de Namikaze Minato emergiu, mas também as almas de Senju Hashirama, Shiju
Tobirama, Sarutobi Hiruzen e inúmeros outros que usaram ou foram selados pelo selo do ceifador da morte. Entretanto, a menos que fossem invocadas com o Edo Tensei, essas almas estavam vinculadas à vida após a morte e não representavam nenhuma ameaça. Finalmente, quando Shinigami tentou alcançar a alma de Orochimaru, a serpente escorregadia abriu bem a boca, transferindo sua essência para um corpo reserva preparado. Fraco e instável, Orochimaru se levantou. O novo corpo não era tão compatível quanto o de Zetsu branco, mas seria suficiente por enquanto. Edo Tensei, anunciou Orochimaru, fazendo sinais com as mãos. Um caixão se ergueu do chão com a tampa rangendo ao se abrir. Com um estrondo, a tampa caiu para o lado, revelando um homem bonito, de cabelos dourados e um comportamento alegre. Pensei que estivesse morto, disse Minato, olhando para as mãos confuso. E minha alma estava selada dentro do Shinigami. Orochimaru? Seu olhar se voltou para o homem pálido à sua frente. Isso é obra sua, não é? De fato. Alguém pediu que eu o invocasse de volta, respondeu Orochimaru, apontando para Deidara. E você é? Perguntou Minato, com uma expressão calma, mas cautelosa. O que você quer de mim? É complicado, mas vou simplificar, disse Deidara. Seu filho, Naruto, não está se saindo bem em Konoha. Ele está quase sendo tratado apenas como uma arma Jinchuriki. Posso ajudá-lo, mas preciso de um pequeno favor em troca. Que tipo de favor? Perguntou Minato com preocupação estampada em seu rosto ao ouvir a menção de Naruto. Metade do chakra da Kyuubi. Se for muito, me contento com um único Bijudama, respondeu Deidara. Isso não vai acontecer. Minato estreitou os olhos. Se a Kyuubi é seu alvo, não posso confiar em você. Você não se importa com seu filho? Pressionou Deidara. Eu confio em Naruto. E confio em Jiraiya Sensei e no terceiro Hokage para protegê-lo. Por outro lado, vocês. O tom de Minato ficou frio. Vocês são claramente shinobi desonestos. Orochimaru é um ninja desaparecido há anos, e qualquer um que se associe a ele não é alguém que eu possa confiar em suas palavras. Deidara suspirou. Se é assim, teremos que resolver isso à força. Não precisa, interrompeu Orochimaru. Posso simplesmente controlá-lo com o Edo Tensei. Enquanto Orochimaru tentava assumir o controle, uma aura vermelha flamejante irrompeu em torno de Minato, o chakra da Kyuubi. Com ela, ele se livrou do domínio da técnica sem esforço. Orochimaru, tive muito tempo para refletir, disse Minato, com um tom firme. Kurama e eu fizemos as pazes. Com o poder dele, seu Edo Tensei não funcionará comigo. Que fascinante, murmurou Orochimaru, lambendo os lábios para disfarçar seu constrangimento enquanto recuava para a lateral do campo. Antes que alguém pudesse reagir, Idan avançou. Então você é o quarto Hokage? Idan sorriu maniacamente, sua foice brilhando. Deixe-me ver o que você tem. Deidara suspirou. Idan, vá com tudo. Use o estágio 2 desde o início. Você pode durar um pouco mais assim. Calhe a boca, Idan retrucou. Vou cortá-lo ao meio agora mesmo. Minato evitou o golpe inicial de Idan com facilidade, seus movimentos tão fluidos que pareciam quase casuais. Em seu estado Edo Tensei, ele não possuía a kunai do deus voador do trovão e precisava marcar os locais manualmente. Mesmo assim, os ataques selvagens de Idan mal o atingiram. Pare de correr! Idan rugiu, balançando descontroladamente. Num piscar de olhos, Minato reapareceu atrás dele, acertando um Rasengan nas costas de Idan. Argue! Idan caiu no chão, gemendo enquanto lutava para se levantar. Percebendo a diferença de força, Idan relutantemente ativou o estágio 2. Marcas negras se espalharam por seu corpo, aumentando sua velocidade e poder. Ele atacou novamente mais rápido desta vez, mas Minato contra-atacou sem esforço, confiando apenas em Shunshin e Rasengan para brincar com ele. Você é muito fraco, Idan Kakuzu provocou do lado de fora, depois que outro Rasengan fez Idan cair no chão. Por que você não tenta então? Idan rosnou, limpando os ferimentos enquanto se levantava novamente. Com prazer, Kakuzu respondeu confiantemente. Deidara escondeu o rosto nas mãos. Velho, por favor, você pode estar mais forte agora, mas aqui é o Minato com metade da Kyuubi. Você só está pedindo para ser destruído. Capítulo 150. Minato, tome cuidado. Aquele cara parece ser imortal. O meio-espírito de Kurama alertou Minato de dentro dele. Minato assentiu calmamente. Eu sei. Definitivamente há algo estranho nele. Mas a força dele não é tão impressionante assim. Mesmo sendo imortal, não é nada que eu não consiga lidar. Enquanto Minato conversava com Kurama, Kakuzu deu um passo à frente, seu tom era frio. Deixe-me esclarecer uma coisa. Não sou nada parecido com aquele fracote que você acabou de enfrentar. Minato Namikaze, prepare-se para enfrentar seu fim. 5 corações emergiram do corpo de Kakuzu, um claro testemunho de seu respeito cauteloso pela força de Minato. Liberação de fogo, trabalho duro e inteligente. Liberação de vento, grande avanço. Chamas flamejantes avançaram em direção a Minato, mas com o brilho da técnica do deus voador do trovão, ele desapareceu do local. Para onde ele foi? Kakuzu franziu a testa, seus sentidos aguçados examinando o campo de batalha. Ele havia se certificado de cobrir todos os locais que Minato havia tocado antes. Ah, droga, Kakuzu, ele está aqui. Um grito alto veio de Idan, que se debatia descontroladamente. Acontece que Minato havia deixado uma marca da técnica do deus voador do trovão em Idan antes e se teletransportara até ele. Ele vasculhou os bolsos de Idan rapidamente, mas não encontrou nada de valor, nem mesmo ferramentas ninja básicas. Liberação de relâmpago, falsa escuridão. Kakuzu lançou seu ataque, envolvendo Idan na explosão sem hesitar. No entanto, foi inútil, Minato já havia se teletransportado de volta para sua posição original. Aquela técnica do deus voador do trovão, que jutsu aterrorizante, comentou Orochimaru do lado de fora. Deidara concordou com a cabeça. É como o Kamui do óbito, completamente quebrado. Droga! Você vai continuar correndo, seu pirralho?
Rugiu Kakuzu, sua frustração transbordando ao entrar em sua segunda forma, seu chakra aumentando explosivamente. Desculpe, mas não sou habilidoso em ninjutsu de larga escala. Esta é a única maneira de lutar, respondeu Minato, com um tom calmo e animado, mesmo em meio à tensão da batalha. Mas prolongar isso também não vai adiantar. Vamos ver como você lida com uma abordagem mais direta. Minato formou uma cruz com os dedos indicador e médio. Jutsu do clone das sombras. Com uma nuvem de fumaça, 5 Minatos idênticos apareceram. Graças ao chakra de Kurama, ele não precisou se preocupar em gastar muita energia. Os 6 Minatos atacaram Kakuzu em uníssono. Um dos corações de Kakuzu reagiu primeiro. Liberação de fogo, aniquilação majestosa de fogo. Todos os Minatos se teletransportaram em um instante, reaparecendo em ângulos diferentes para lançar seu ataque. Liberação de vento, balas de vácuo. Kakuzu disparou uma saraivada de rajadas de ar, enquanto os outros corações não ficaram para trás. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. Liberação da terra, projétil do dragão da terra. Liberação de água, onda de corte de água. Kakuzu desencadeou uma torrente implacável de ninjutsu, cada ataque poderoso o suficiente para subjugar a maioria dos oponentes. Mas seu inimigo era Minato Namikaze. Rasengan. 2 Minatos conseguiram escapar da barragem, e seu Rasengan atingiu Kakuzu, apesar de suas técnicas defensivas. Lança de terra. Mesmo com o corpo endurecido, Kakuzu foi arremessado para longe. Embora o ataque não tenha causado dano fatal, graças aos seus múltiplos corações, foi o suficiente para abalá-lo. Outro imortal, hein? Minato murmurou, franzindo levemente a testa. Minato, a imortalidade dele vem de algo chamado medo do rancor da terra. Para matá-lo, você precisa destruir todos os seus 5 corações, explicou Kurama. E você só está me contando isso agora? Eu não saio muito. Dá um tempo, respondeu Kurama, presunçoso. Minato suspirou. Kurama, você é muito atrevido. Quem é atrevido? Kurama disparou. Tudo bem, tudo bem. Foi minha culpa, ok? Minato riu baixinho. É melhor você falar sério, resmungou Kurama, virando a cabeça em falsa indignação. Kakuzu se levantou com uma expressão sombria. Você é bom, garoto. Bom demais. Você me lembra o primeiro ninja de Konoha com quem lutei, o primeiro Hokage. Sério? Você lutou contra o primeiro Hokage? Quantos anos você tem? Perguntou Minato, coçando a cabeça. Eu sou. Espera aí, Kurama disse que você está mentindo. Você nem conseguiu lidar com os clones de madeira do primeiro Hokage, Minato interrompeu com um sorriso malicioso. Kakuzu, deixe o mundo queimar logo. Chega. Se você está tão confiante, então prepare-se para encarar isso. Os corações de Kakuzu começaram a acumular energia, com o coração de vento à frente. Após cerca de meio minuto, ele desencadeou um ataque massivo. Arte sábia, onda de vácuo. Inúmeras lâminas de vento afiadas, imbuídas de chakra sábio, rasgaram o campo de batalha, não deixando espaço para fuga. Deidara e Orochimaru rapidamente acenderam no ar para evitar o ataque. Ei, me leve com você. Idan gritou lá de baixo. Você tem a marca do inimigo, idiota. Se você subir aqui, ele vai te seguir, retrucou Deidara. Além disso, você é imortal. Aguente firme, acrescentou ele com desdém. Idan desmaiou dramaticamente. Posso não morrer, mas também não quero ser cortado em pedaços. Relaxe. Kakuzu pode costurar você de volta mais tarde, disse Orochimaru com um sorriso irônico. Diante do ataque abrangente de Kakuzu, Minato permaneceu firme. Técnicas sábias, hein? Impressionante, comentou Minato com a voz calma. Você não vai escapar desta vez. Kakuzu declarou triunfantemente. Você tem razão. Não consigo desviar dessa com a técnica do deus voador do trovão. Acho que vou ter que usar o modo sábio, disse Minato com um sorriso fraco. Você conhece o modo sábio? Os instintos de Kakuzu gritavam perigo. Minato assentiu humildemente. Mas não sou muito bom nisso. O modo sábio demora para ativar. Você? Antes que Kakuzu pudesse terminar, uma pigmentação alaranjada surgiu ao redor dos olhos de Minato. Ele já havia entrado no modo sábio. O rosto de Kakuzu se contorceu em descrença. Minato Namikaze, seu ladrãozinho. Me mata logo. Precisa me humilhar assim? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.